E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje vamos fazer um vídeo muito especial e muito legal. Olha só o assunto de hoje. Este livro clássico e muito especial para mim, O Pequeno Príncipe. Eu conheci, na verdade, essa história por meio de um desenho animado japonês, que passava no SBT, de manhã, hora à tarde, e ele ficou muito famoso. O livro eu cheguei a entrar em contato mais nos anos 2000. Para quem não sabe, ele foi escrito por um piloto chamado Antoine de Saint-Exupéry. Ele foi escrito por volta de 1943 e ele foi publicado no Brasil pela editora Agir. Curiosamente, ele foi ilustrado pelo próprio autor. Todos esses desenhos aqui são do próprio Exupéry. São desenhos bem simples, mas bem assim, que combinam muito bem com o propósito do livro. Bom, quanto à história, para quem já está acostumado com literatura, principalmente esse tipo de literatura, já conhece a história do Pequeno Príncipe. Posso dizer que ele está centrado em dois personagens. O primeiro, que é o narrador, era uma criança que gostava de desenhar, mas as criações dele não eram compreendidas pelos adultos, e de tanto receber conselhos desestimulantes e pessimistas, porque afinal de contas as pessoas não entendiam o que ele desenhava, ele acabou abandonando esse sonho e foi fazer outra coisa, se tornou um piloto. Em meio a tantas aventuras e desventuras, ele acabou tendo sofreu um acidente. O avião dele sofreu uma pane e ele acabou caindo no meio do deserto do Saara. Sozinho, perdido naquele ambiente, prestes a morrer, ele acaba conhecendo o outro personagem, que é um príncipe, um garotinho que veio de um planeta chamado B612. Na verdade é um asteroide, que ele tinha uma vida bem tranquila e ele resolveu, para poder conhecer novos lugares, novos amigos, ele resolveu vir para a Terra. E a partir daí, dessa interação entre os dois personagens, o piloto e o príncipe, é que a história se desenrola. Bom, e por que ler um livro como esse? É um livro infantil? Aparentemente ele parece um livro infantil, mas se você ler com calma, você vai entender que muitas das reflexões que são tratadas aqui, pelo contrário, são bastante profundas, bastante complexas. Um exemplo que eu quero dar, só para não adiantar muito da história do livro, para quem quiser lê-lo com detalhes. Existe a famosa passagem da rosa. O Pequeno Príncipe adorava aquela rosa, assim, e cuidou com todo carinho, com todo o amor que ele tinha. Só que a rosa, apesar de não ser uma má criatura, ela era muito orgulhosa e muito egoísta. Isso deixava o príncipe triste. Então, essa relação com a rosa simboliza muita coisa. Aquela relação que precisa ser regada, cultivada, cuidada, para que ela se torne forte e resistente a todas as pragas, a todas as vicissitudes que podem acontecer, que podem fragilizar uma relação sincera entre duas pessoas que se amam, sejam familiares, amigos, namorados. Quantas relações na nossa vida a gente pode encaixar nessa história da rosa com o príncipe? Mas uma lição importante que o Saint-Exupéry traz é que o que define o quão importante uma pessoa é para alguém é o tempo que se é investido nela. Na verdade, essa palavra tempo deve ser entendida aqui como sinônimo de atenção, de zelo, de cuidado. Quanto mais se dá esse tempo, essa atenção, mais importante é aquele alguém para mim. E é assim que o príncipe vê a sua rosa. E como muitos de nós vemos as pessoas que são especiais para nós, que são únicas. Quanto mais tempo a gente se dedica a elas, mais se demonstra o quanto elas são importantes para nós. E eu citei esse exemplo não só porque ele é bem famoso. Na verdade, ele é um exemplo bem do comecinho do livro e muitos outros vão aparecer. Mas também pela facilidade em que isso faz com que a gente possa observar ocorrências na nossa própria vida, na própria vida cotidiana, e que podem estar representadas aqui. Muitas outras circunstâncias são mostradas e podemos delas tirar várias lições, como por exemplo, cultivar os relacionamentos que são importantes, zelar por quem nos ama, enxergar e valorizar as coisas que realmente importam e deixar de lado o que não vale a pena.
Esses são alguns exemplos que o Pequeno Príncipe, de uma forma muito singela, mas também muito cativante, apresenta de como tornar a nossa vida mais significativa, mais rica e mais bela. Não posso deixar de mencionar um puxão de orelha que o livro dá aos adultos. Segundo o Saint-Exupéry, o narrador, na verdade, os adultos, com o tempo, ele perde aquele encanto sobre as coisas, aquela fantasia, aquela imaginação, e passa a enxergar essas coisas de uma forma muito sóbria, muito fria, muito distante, sabe? E por causa disso, esse livro pode ser também uma forma de convite àquele que já foi criança um dia, de resgatar um pouco dessa visão mais ingênua, vamos dizer assim, mas também mais emocionante, com mais sentimento, mais pura, tal como esse próprio narrador aprendeu com aquele menino que ele conheceu no deserto e que veio de outro planeta. Acho que a lição mais importante que ele traz aqui, que foi trazida no primeiro episódio do desenho, com relação aos desenhos que ninguém entendia, é que o mais importante é não deixarmos de lutar pelo aquilo que acreditamos, pelo aquilo que queremos. Tal como o piloto acabou desistindo de ser um desenhista por conta de ser ridicularizado, o príncipe, ao contrário, ele perseguiu um sonho, que é conhecer a Terra, fazer novos amigos, e ele fez, sendo tão pequeno e nunca ter viajado para outros planetas, ele conseguiu, e a história nós já conhecemos. Por essas lições, essa história maravilhosa, que o Pequeno Príncipe é uma leitura para toda a vida. Permita-se, conheça, leia. Você não vai se arrepender, é uma experiência inesquecível. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa a respeito desse livro tão legal. E se você gostou, compartilhe, comente. Vai ser muito importante aqui para o nosso trabalho. Eu espero ver você no próximo vídeo. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.